praticante de cura recognitiva e recognição. E isto como é que aconteceu? Eu comprei esse livro antes de ir a passar um fim de semana prolongado à praia. Escolhi o livro simplesmente pela capa. À medida que durante o fim de semana na praia ia lendo o livro, comecei a sentir sensações nas mãos, picadinhas, vibrações, calor, frio. E depois fiquei com muita curiosidade de conhecer o autor desse livro, porque normalmente os livros transmitem histórias, mas isto transmitia mais, transmitia sensações, vibrações, coisas estranhas. Então foi assim que eu fui a parar ao seminário do Dr. Eric Belli, em Itália, em 2010, simplesmente para ver o autor. Depois a emoção foi tão forte que acabei por fazer o curso de cura recognitiva 1 e 2, aprender também no nível 3 a fazer a recognição. E por fim, quando voltei, passado um tempo, tornei-me terapeuta de cura recognitiva e recognição. Aqui há outro livro que acaba de sair e que também mudou um bocadinho a minha vida. Porque durante a prática de cura recognitiva nós costumamos assistir a coisas, a pessoas que mexem, que vibram, depois fazem-nos o relato que essa energia mudaram a vida deles, mudaram a forma de pensar, mudaram a forma de estar, ficaram curados de uma doença ou outra, alguns casos mais graves, outros menos. A pessoa que não consegue engravidar depois de alguma sessão de cura, isto já é possível. A pessoa que tem doença mais dramática, como cancro, lúpus, doença autoimune e outras. E a pessoa ia relatando-me a sua cura, e eu ia publicando no meu site, mas nunca tinha tido uma cura testemunhada em um livro. Então, esse livro que saiu há pouco tempo testemunha uma cura que eu, como terapeuta, tive a honra de assistir, de facilitar. É a cura do Paulo, que depois de transições de cura recognitiva e a recognição, assistiu a uma remissão espontânea do tumor que tinha no pulmão. A remissão espontânea é uma forma da medicina explicar o que estas curas novas, alternativas, fazem. Remissão espontânea quer dizer que uma doença simplesmente, sem razão nenhuma, decidiu de ir-se embora e não há explicação. O que nós, de uma forma mais simples, costumamos chamar de milagre. A cura recognitiva é uma energia, mas que não é só energia, também é luz, é informação, é uma frequência que é presente pela primeira vez no nosso planeta, nesses tempos que são tempos de mudança, de alteração, de aceleração energética, de mudança a todos os níveis. O que faz a cura recognitiva? A cura recognitiva traz-nos de volta ao nosso equilíbrio, a nível físico, emocional, espiritual e outros. Quando nós voltamos a ter de volta ao nosso equilíbrio, automaticamente o nosso corpo, que nasceu saudável e sabe funcionar sozinho, sem que nós precisamos de fazer alguma coisa, nós respiramos, o nosso coração bate, todos os órgãos batem, sempre sem que nós precisamos de pensar em alguma coisa. Quando nós voltamos a ter o equilíbrio, em nossas partes, a nossa parte emocional, física, mental, espiritual, comunicam-nos de uma forma fluida entre si. E quando esta comunicação acontece de uma forma fluida, nós temos um estado de saúde perfeitamente saudável, de saúde mental, física, emocional e espiritual. A cura recognitiva é um processo muito simples, processa-se sem que seja preciso rituais, técnicas ou coisas específicas. É simplesmente uma passagem de energia. É uma questão que acontece entre quem recebe a cura e o universo. O terapeuta é simplesmente uma ponte. A cura pode trazer variados benefícios.
O terapeuta é simplesmente uma ponte, é a pessoa que assiste às coisas que acontecem, é a pessoa que facilita a comunicação. Mas como terapeuta eu não consigo prometer um resultado, prever um resultado ou dizer o que é que irá acontecer durante a sessão, porque cada pessoa é um ser único, e cada pessoa tem o seu percurso e cada pessoa terá a sua cura. A cura será aquilo que será que o universo achar mais preciso no momento para a pessoa. O que nós recebemos pode ser exatamente o que estamos à espera, pode ser totalmente diferente do que estamos à espera, ou pode ser mais do que nós estamos à espera. O universo mandará para nós o que é mais preciso para nós no momento, o que é mais preciso para nós como ser, para evoluir mais um pouco. Por isso que às vezes pode ser diferente das nossas expectativas ou além das nossas expectativas. Entre os benefícios que são testemunhados depois da cura ou da reconexão, podemos ter experiências místicas, sensações físicas. Normalmente todas as pessoas relatam paz e calma interior depois das sessões, desde crianças a adultos, e até a cura pode ser feita com animais, e os mesmos donos de animais relatam um comportamento mais calmo nos animais após o tratamento. Promove o equilíbrio e o aumento do desempenho. O aumento do desempenho, eu tenho muito testemunho de pessoas que estão tipo, a estudar ou a afrontar exames ou são desportistas e que vêm a fazer a cura por acalmar, para ter mais equilíbrio. E o resultado é o melhor desempenho nas nossas atividades, desbloqueios e naturalmente a ativação do nosso ADN. O nosso ADN, quando vem a contato com essa frequência de luz, ativa-se e volta e acelera a sua frequência para preparar-nos à vibração destes tempos. Também aumenta a nossa sensibilidade e este aumento de sensibilidade que faz que a cura aconteça. Nós, aumentando a nossa sensibilidade, ficamos mais atentos, reparamos nas pequenas mudanças que acontecem. Ao reparar, é uma parte de nós que está a aceitar a cura que está a acontecer, porque é uma coisa muito importante. Na cura é o papel de quem recebe a cura. O papel de quem está na marquesa é a aceitação a todos os níveis da mudança, ao nível físico, mental, emocional, espiritual, consciente e inconsciente. Porque às vezes nós podemos ter uma doença que renda-nos a vida difícil, não gostamos, queremos superá-la. Mas também a doença não traz só coisa má, traz ao nosso ser mais atenções, pode reunir uma família que estava tipo, mais longe, pode trazer situações que, por um lado, agradam uma parte do nosso inconsciente e que podem afastar a aceitação completa da cura ou tardar a aceitação da cura ao nível inconsciente. Estas frequências também aceleram o nosso caminho de vida e de evolução com a mudança do ADN. Quando nós estamos na marquesa, sentimos o nosso corpo mexer ou vibrar, sentimos algumas sensações. Estas sensações acompanham-nos também quando saímos da marquesa, ficam conosco. A cura, quando se manifesta, também fica conosco para sempre. O nosso corpo muda de vibração. Nós sempre que fazemos cura reconectiva ou reconexão, a nossa vibração tende a subir. A vibração sobe e não volta a baixar. Às vezes a pessoa me pergunta como é o que é que acontece se nós cruzamos com alguém que tem uma vibração mais baixa que a nossa, se pode voltar a baixar a nossa vibração. Há uma lei física que fala de vibração e que é sempre a vibração mais alta que levanta a vibração mais baixa. Esta é mais uma explicação para que pessoas que fazem a cura reconectiva ou a reconexão também podem influenciar quem vive à volta delas e levantar a vibração desta pessoa, que são os familiares, que são os amigos, que são as pessoas que partilham a vida conosco.
Esta vibração é presente pela primeira vez na Terra, é uma dádiva do nosso tempo. Não há ninguém escolhido para transportar esta energia. Todos podemos transportar esta energia, todos podemos ser facilitadores de cura cognitiva de conexão, todos podemos receber esta energia de cura cognitiva de conexão e todos podemos sentir estas energias. Qual é a grande diferença entre a cura cognitiva e a reconexão? A energia que trabalha é exatamente a mesma. O que é que a pessoa fica no consultório, deitada em uma marquesa, barriga para cima, olhos fechados, não há contato físico em ambos os casos. O que é que muda é a intenção. Quando nós estamos à procura de equilíbrio, de uma cura a nível físico, mental, emocional e espiritual, então estamos a pedir uma cura reconectiva. Quando nós estamos à procura de uma evolução a nível do nosso ser, estamos à procura da reconexão. O que é que faz a reconexão? A reconexão eleva a nossa vibração, a vibração do nosso propósito. O nosso propósito de vida é aquilo que a nossa alma escolheu de fazer nesta vida antes do nascimento. Depois do nascimento, esquecemos o plano e com o livre-arbítrio podemos ter saído do nosso caminho. Ao voltar a ter a vibração do nosso propósito, voltamos a atrair coisas que fazem parte do nosso caminho, do nosso propósito. E quando nós estamos a viver no nosso propósito, a vida torna-se mais fácil, porque nós viemos por isto, nós nascemos por isto. Apesar do nosso propósito ser um desafio que não estamos preparados ou que pode mudar-nos a vida, imaginamos que nós durante a vida tínhamos enganado de caminho e o nosso propósito encaminha para um outro caminho. Nós não estamos preparados durante a vida, mas nós estávamos preparados antes. Então não há motivo para ter medo de voltar a vibrar com o nosso propósito, porque nós viemos cá por cumprir o nosso propósito. E a reconexão, que é uma prática que se desenvolve em 2 sessões, apenas uma vez na vida, em dias seguidos, com uma noite de intervalo entre um e outro, tem como intenção voltarmos a dar a vibração do nosso propósito e voltar a trazer situações do nosso propósito de vida às nossas vidas. Essa é a diferença principal entre a cura reconectiva e a reconexão. A cura reconectiva pode ser feita entre 1 e 3 sessões, com um curto ou um período de tempo mais largo entre uma e outra. Podem ser dias seguidos, podem ser semanas seguidas, meses seguidos ou mais tempo. Não tem que ser obrigatoriamente 3 sessões, pode ser mais que 3 sessões. Isso depende da necessidade da pessoa que está a pedir uma cura. Depois de fazer a primeira sessão, todas as pessoas conseguem sentir se irão precisar de uma outra sessão e com que tempo irão precisar de uma outra sessão. Uma vez que a pessoa entra em contato com estas frequências de cura, o nosso corpo começa a sentir. Eu sentir também quer dizer nós ficarmos mais conscientes, mais responsáveis para nós. Essa energia vem da quinta dimensão, onde nós só podemos entrar se formos completamente responsáveis para nós. É por isso que depois de fazer a vossa primeira cura cognitiva, será cada um a decidir se irá fazer mais e com que time, entre uma e outra, simplesmente sentindo. Não é o terapeuta a dizer quantas sessões são precisas para cada um. Aqui podem ver a capa dos 3 livros que falam da reconexão. O primeiro é o livro A Reconexão, do Dr. Eric Pearl, que está traduzido em português desde 2011, onde podem ler a história do autor do livro, como ele descobriu as frequências, o que são estas frequências, e também na terceira parte do livro há um pequeno apêndice onde podem encontrar exercícios para experimentar a vibrar com estas frequências. Depois, no meio, é o livro do conhecimento de J.J. Urta, também conhecido como Chaves de Enoch. É um livro muito interessante, muito denso, não é um livro de leitura, é um livro de estudo. Ele abrange
argumentos vários, química, física, medicina e outro. A coisa mais curiosa é como ele foi escrito. Ele foi escrito, o autor, J.J. Urta, que estava a meditar, de repente o seu corpo desapareceu por 3 dias e quando voltou, corpo e espírito, ele lembrava-se perfeitamente da viagem toda que tinha feito, quem tinha visto, a pessoa que tinha falado e as mensagens. E o resultado foi este livro. Então, o que podem ler é a experiência desta viagem. Este é um livro que saiu no início deste ano, ainda não há em português, é A Ciência Confirma a Cura Recognitiva. São 10 anos de experiências científicas sobre pessoas que fizeram a cura. O que o livro diz não é que a cura é miraculosa, simplesmente diz que a cura mexe com as nossas moléculas, com o nosso ADN e o nosso corpo muda. Esse é o livro Risposta do Céu, do qual já falamos, que podem encontrar no meu stand, se quiserem. Estes macacos. Esta é a grelha do planeta onde nós estamos inseridos. Esta é a grelha que cada um de nós tem dentro. Nós, quando fazemos a reconexão, reconectamos a nossa grelha, a grelha do planeta, é a grelha do universo. Os macacos. Há uma coisa que se chama massa crítica, ou fenômeno do 100º macaco. Para explicar rapidamente, vou contar-vos um experimento que foi feito no início dos anos 20 nas ilhas remotas do Japão. São 3 ilhas que eram só habitadas por macacos. Nestas ilhas, os biólogos introduziram a batata doce no terreno. E depois ficaram a observar e não assistiram a nada. Depois, em uma das ilhas, ensinaram a uma macaca a procurar a batata doce, ir a levá-la ao mar e comê-la. Em pouco tempo, demais macacos, por observação, começaram a fazer a mesma coisa. Mas quando se chegou ao macaco número 100 da mesma ilha a aprender a mesma tarefa por vontade, assistiu-se a uma situação quase mágica. Nas outras ilhas, ao mesmo tempo, os outros macacos, a cujo nada tinha sido ensinado, começaram a fazer de repente a mesma tarefa. O que quer dizer? Que quando nós chegamos a um número que é chamado de massa crítica, de pessoas que aprendem voluntariamente a fazer alguma coisa, esta vibração, chamada de massa crítica, que no caso da humanidade é 1%, mexe com a grelha e põe em contato com todo o ser da mesma espécie. O conhecimento passa de mente com mente. Vou contar-vos isso ligado à reconexão, porque quando se chegará a 1% da humanidade reconectada voluntariamente, será possível levantar também a vibração das outras pessoas que não fizeram a reconexão só por este fenômeno da massa crítica, este fenômeno de mente com mente. Por isso que a pessoa que escolhe fazer porque sente a reconexão é um passo muito importante, porque também contribui a atingir um número de massa crítica. A cura reconectiva é equilíbrio, a reconexão é evolução a todos os níveis. A reconexão e a cura reconectiva são para todos, pessoas, crianças, pessoas de todas as idades, animais. Todos podemos ser terapeutas de cura reconectiva e de reconexão. Todos podemos participar nos próximos seminários que vão decorrer em Lisboa, de 10 a 15 de outubro. No seminário nível 1 e 2 aprendem a fazer a cura reconectiva. No seminário nível 3 aprendem a fazer a reconexão aos outros. Por ter acesso a este nível, terão que já ter feito a vossa reconexão. Os seminários são uma experiência muito... Bom, por mim foram uma experiência que mudou completamente a minha vida, então eu aconselho a todos. Quem não está interessado no seminário, no primeiro dia, no dia 11, há uma palestra dada pelo autor do livro, o Dr. Eric Perl, das 7 da noite até às 22. A entrada são 15 euros e é uma experiência, acho, imperdível. Aqui são as datas do seminário. Podem ver mais informação no meu site www.reconexãoportugal.pt. Podem passar no meu stand, que está logo quando sai à esquerda. Quem quer experimentar a energia e a frequência de cura reconectiva e reconexão, é só vir ao stand
e stender a mão, é gratuito, demora uns minutos e pode sentir por si, cada um por si, as vibrações. Não tem nenhum compromisso, é mesmo só pela experiência. Eu acho que acabei meu tempo, estão todos convidados a passar por um stand, se têm mais perguntas também no stand, será um prazer responder. Como é que vocês, como é que vocês captam energia? Durante o seminário nós aprendemos a sintonização com a frequência. A coisa mais parecida que eu conheço é quando nós somos crianças e aprendemos a andar em bicicleta, treinamos e há uma altura que nós aprendemos o equilíbrio. Não há uma fórmula, não há uma regra, nós aprendemos o equilíbrio e nunca mais caímos. Com a frequência é a mesma coisa. Nós durante o seminário há uma altura que apanhamos a frequência e sabemos que é certa. Ela nunca mais nos deixa. Não há... Eu refiro à cura. Sim. Nós... Como é que captam energia para depois? Sim. Eu antes de... Quando estava a ler o livro, já sentia coisas nas mãos, mas era quando apetecia as frequências manifestar-se. Depois de fazer o seminário, quando tipo, chamo as frequências, eu penso nas frequências, aparecem. Às vezes acontece que tipo, ando na rua ou no transporte, em algum sítio, e as mãos ativam-se sozinhas. Então a única forma que tenho para pôr a mão quieta é olhar à minha volta, ver quem podia precisar desta energia que quer sair e mandar um bocadinho de cura à distância. Porque a cura conectiva, como não tem toque e não tem contato físico, também pode ser feita à distância. Eu tenho pessoas na África do Sul, na Bélgica, na França, a minha mãe em Itália.